No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês a proposta de redação do vestibular Unicamp 2025 e os gêneros solicitados. Para quem não me conhece, eu sou a Karim, professora de português e redação, e nas minhas redes sociais trago dicas e orientações de redação e língua portuguesa. Vamos lá? Para quem ainda não fez o vestibular da Unicamp, saiba que há uma variação em relação aos gêneros cobrados pela banca. Ela varia bastante aí ao longo dos anos, né? Tem uma grande variação de solicitação de gêneros, por exemplo, bem diferentes, como podcast, textão, que é aquele texto de internet. E no último vestibular, em 2025, no caso, o termo, vestibular 2025, ele aconteceu em 2024, para os ingressantes, para quem ia ingressar, entrasse neste ano. E aí, então, agora a gente já está se preparando para o vestibular 2026, para quem vai entrar ano que vem, realiza o vestibular neste ano de 2025. Então, agora vamos analisar a proposta. Olha só, num primeiro momento, a gente tem o seguinte, do cenário hipotético. Há dois cenários, proposta 1 e depois, lá embaixo, a proposta 2. Então, vamos começar aqui com a 1, em que ela fala o seguinte: você é integrante de um coletivo que defende a igualdade de gênero. Então, aqui a gente já sabe de cara o que é para defender. Igualdade de gênero. Após ler matérias sobre a aprovação de leis que afetam diretamente as mulheres, você constatou que tais leis são elaboradas por um parlamento majoritariamente masculino. Então, decidiu mobilizar suas e seus colegas do coletivo para articular, por meio de iniciativa popular, um projeto de lei que estabelece igualdade de gêneros nas cadeiras do Congresso Nacional. Você ficou responsável por escrever um texto de apresentação desse PL, que é o projeto aqui de lei, o qual será lido na Câmara dos Deputados. Então, é um cenário hipotético bem definido, Você será responsável por escrever um texto de apresentação do projeto de lei. E o que esse projeto de lei vai defender? Igualdade de gênero. Por que vai defender? Porque se percebeu que o parlamento é majoritariamente masculino. Dentro desse contexto, o seu texto deve destacar malefícios que a desigualdade de gênero no parlamento tem gerado na sociedade brasileira e argumentos que comprovam que uma representação política mais igualitária pode levar a um cenário de maior justiça social no país. Você deve obrigatoriamente apropriar-se dos elementos da coletânea a seguir, demonstrando leitura crítica dela na elaboração do seu próprio texto. Então, aqui é um trecho bem importante, Essa questão de que é obrigatório o uso da coletânea, ou seja, os textos motivadores são onde você vai tirar, a fundamentação para o teu texto, para comprovar os teus argumentos. É por meio desses dados, é por meio dessas informações aqui que você vai comprovar o seu ponto de vista. Então, indiferente do cenário, que for, você vai precisar. A banca da Unicamp, ela exige que você use da coletânea, se aproprie, faça uma leitura crítica desses textos para conseguir comprovar os teus argumentos lá no texto solicitado. E aí, indiferente do gênero, nesse caso aqui era um texto de apresentação, mas indiferente do gênero que a banca cobrar, você vai precisar apropriar-se da leitura que você vai fazer dos textos base, dos textos motivadores, para comprovar o teu ponto de vista, tá bem? Então aqui a gente tem o cenário e os textos de apoio. O seguinte, no primeiro texto nós temos maioria no Congresso Nacional, os parlamentares homens são os principais responsáveis por 74% dos projetos desfavoráveis aos direitos das mulheres. E aí tu já começa a fazer relações em relação ao que você está lendo, Se a maioria é homem, automaticamente entende-se que os projetos acabam se tornando desfavoráveis aos direitos das mulheres. E aí vai fazendo as suas conclusões conforme vai lendo, porque isso é uma leitura crítica, é muito importante. Não basta só ler as informações, você precisa
se atentar e pensar o que esse texto está me dizendo, o que esse texto está evidenciando, tá bem? 1 em cada 4 propostas sobre gênero no Congresso prejudica as mulheres de alguma forma. O levantamento do Elas no Congresso de 2020 foi feito pela revista Asmina, avaliou 331 projetos de lei. Os temas mais abordados foram gênero, aborto, cotas na política e violência doméstica. A doutoranda em ciência política da USP, Beatriz Rodrigues Sanches, acredita que, devido a essa formação assimétrica do Congresso, os valores e a visão dos homens prevalecem, dificultando a instauração de políticas afirmativas de maior visibilidade à pauta feminina. Os homens brancos, heterossexuais, empresários e ruralistas ocupam a maior parte do Congresso Nacional. E aí ela, trouxe esse ponto aí, Então a doutoranda em ciências trouxe esse último aí, essa última citação, faz parte da fala dela. Depois nós temos o seguinte, índices da população brasileira, olha o dado. O que esse dado nos mostra? De cara aqui, Claro, o censo é de 2022, mas provavelmente ainda se mantém essa ideia, esse percentual deve estar muito próximo ainda. 48% da população brasileira é homem, a maioria é mulher. Se a maioria é mulher, a gente deveria também ocupar esses espaços. Mas, como a gente tem essa desigualdade de gênero, isso não é a realidade do Brasil. Desvio da realidade, olha só. O terceiro texto é em relação ao contexto lá da Câmara, Então, de 513 cadeiras, 94 apenas são das mulheres. E aí tem a questão em relação à etnia, em relação a brancos, amarelos, pardos, pretos, indígenas e os não informados. Depois nós temos no Senado 81 cadeiras, apenas 15 são das mulheres. E aí também a questão de etnia, 59 brancos, pardos, pretos, indígenas e tudo mais. Então a gente já vê muita informação em relação aqui. Então não são só gráficos, são dados que você vai precisar se munir para comprovar o teu ponto de vista lá no teu texto, tá bem? No quarto texto nós temos o seguinte, aprovada por unanimidade na Câmara e no Senado mexicanos. E agora é um contexto externo, fora do Brasil. A Reforma Constitucional de 2019 defendeu que a busca pela paridade de gênero alcançaria os 3 poderes e organismos públicos autônomos, como o Banco do México e o Instituto Nacional de Pesquisa e Geografia, O avanço entre a reforma de 2014, que definiu a paridade no Legislativo, e a de 2019 foi possível porque já havia uma paridade no Congresso no momento dessa segunda votação. E, portanto, havia um expressivo número de mulheres parlamentares eleitas que então pressionaram pelo equilíbrio também no Executivo e no Judiciário. Ou seja, o que esse texto, isto é, o que isso quer dizer, Com base na lógica dessas informações trazidas aqui no texto 4, que por questões de ter mulher lá para votar, automaticamente isso traz um equilíbrio, no processo da votação e assim é possível também ter igualdade nos outros poderes, tanto no Executivo quanto no Judiciário. Mas isso só pôde acontecer porque já havia paridade lá no Congresso. Por isso que houve aí um número considerável de mulheres para votar e dizer que sim, deve haver equilíbrio, e aí elas pressionaram por esse equilíbrio. Então mostra-se lá nesse cenário lá do México, que há essa equidade de gênero justamente porque elas estão lá, elas podem votar em defesa da mulher, em prol da mulher. Depois nós temos no quinto, está em tramitação na Câmara dos Deputados do projeto de lei 190424, que é de 2024, que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples. Caso aprovado, caso esse projeto seja aprovado, uma mulher vítima de estupro que interrompa a gravidez pode ter pena maior do que o do estuprador.
A pena para homicídio simples, definido pelo Código Penal como crime praticado quando se mata alguém, varia de 6 a 20 anos de prisão. Já a pena para o estupro varia de 6 a 10, podendo chegar a 12 se a vítima tiver entre 14 e 17 anos, destaca a advogada Flávia, presidente da OAB Mulher Rio de Janeiro. O que a gente tem aqui então de informação? Que, considerando esse projeto de lei que está sendo analisado, né, estava em tramitação, né, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, tem o cenário de que se a mulher aborta, né, após os 22 anos em situação de estupro, ela ainda assim estaria cometendo um crime de homicídio simples e a pena dela é maior do que a do próprio estuprador. Então, a vítima, ela é mais punida, né? Ela tem uma punição maior do que a do próprio estuprador. É exatamente isso que está nesse texto aqui que a gente está lendo, tá bom? No texto 6 nós temos: a deputada Soraya Santos ressalta que a importância da presença feminina na política vai muito além de discutir temas associados a mulheres. Para a parlamentar, a participação das mulheres se faz necessária para a discussão de pautas mais abrangentes, como violência contra crianças e adolescentes, educação ou saúde. Soraya Santos chama atenção também para uma outra forma de violência política, aquela presente nas estruturas partidárias, que sabotam as candidaturas femininas a cargos eletivos. Embora a legislação obrigue os partidos a reservar no mínimo 30% das candidaturas para mulheres nas eleições para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, até muito recentemente a prática mais comum, conforme explica a deputada, era a apresentação das chamadas candidaturas laranja. Olha só. Uma maneira de burlar a lei. Nas eleições municipais de 2016, mais de 14 mil mulheres tiveram voto zero. Muitas delas sequer sabiam que o CPF constava para a chapa, exemplifica Soraya. Ou seja, o que isso quer dizer? O que esse texto, né? Analisando ele de maneira crítica, o que esse texto está nos trazendo de informação? Que mulheres, 14 mil mulheres lá em 2016, nem sabiam que estavam concorrendo, nem sabiam que era possível serem votadas nas eleições. Por quê? Porque eles usaram o CPF delas de maneira irregular, né, que é o considerado laranja aqui, de maneira imprópria, para só estarem dentro da lei, desses 30% ali, que é o mínimo exigido pela legislação. Então, em vez deles recrutarem, né, trazerem mulheres para dentro dos partidos e aí incentivar esse processo, eles burlavam a lei dessa maneira. Então isso é bem gritante, bem problemático, né? Considerando isso, essa é a primeira proposta sugerida ali pela Unicamp. Então o candidato ele tinha a opção de ler esses textos e fazer considerando que ele gostaria, né, de redigir um texto de apresentação para esse PL, ou ele poderia escolher a proposta 2. Vamos para a proposta 2 agora. Você é diretora de uma escola pública e ao circular pelos corredores dela, no intervalo entre as aulas, notou que os alunos do ensino fundamental estavam usando o celular para apostar dinheiro em jogo de azar. Olha aqui, é o que nós temos como tema em relação a esse ponto, os jogos de azar, principalmente no sentido de que eram jovens, né, alunos do fundamental. Preocupada com a situação, você decidiu escrever um comunicado. Então, o gênero dessa proposta 2 aqui é comunicado. Seguimos. Esse comunicado, né, deve ser enviado aos responsáveis por esses alunos, expressando as preocupações da instituição com esse novo hábito de crianças e adolescentes. Em seu texto, você explica de que forma essas apostas por celular podem prejudicar o comportamento dos alunos na escola e alerta sobre os principais perigos a que crianças e pré-adolescentes estão sujeitos ao se envolverem com as bets. E aí, bets, né, é o termo, e aqui tem a explicação, que é o termo usado, né, para aposta.
Então a gente vê muito comum hoje em dia, a gente vê as plataformas e tem a palavrinha bet lá, porque é justamente essa ideia de aposta, tá bem? É uma palavra americana, estrangeira. Você deve obrigatoriamente apropriar-se de elementos da coletânea, mesmo ponto, demonstrando leitura crítica pela elaboração do seu próprio texto. Então a gente também tem o mesmo cenário de obrigatoriamente ler o texto para se apropriar deles, fazer essa leitura crítica para poder usá-los como fundamentação lá na argumentação e defesa desse comunicado. E muita atenção à máscara social, né? Antes, na proposta 1, lá nós tínhamos o cenário de um estudante, né, que ia lá fazer esse projeto de lei e incentivar ali essa ação popular. Aqui, a máscara social é uma diretora, um diretor. Então, aqui você seria um diretor de uma escola pública, né? Então, se ater bastante à máscara social que a banca está exigindo de você. Tá bem? Agora vamos para os textos de apoio, então vamos para a coletânea aí dessa proposta. O primeiro ponto é um universo cheio de tigrinhos, aviãozinhos, moedas de ouro e craques do futebol. O que parece fascinante é perigoso e não tem poupado crianças e adolescentes. Público que cresce à medida que os algoritmos das redes sociais insistem em disseminar propagandas de jogos de azar, apostas online e bets. Além de jogar, influenciadores com idade entre 6 e 17 anos estão sendo recrutados por casas de apostas virtuais para fazer publicidade daquilo que sequer deveriam acessar, mostrou investigação do Instituto Alana. Então, né, teve uma investigação aí deste instituto que comprova essas informações. Atraído por jogadores e locutores famosos, o estudante L, de 13 anos, aqui obviamente foi censurado, aqui, né, foi ocultado o nome do estudante por fins de segurança da imagem dele. Decidiu se arriscar como técnico de futebol e usou escondido o cartão de crédito. 13 anos. Decidiu se arriscar como técnico de futebol e usou escondido o cartão de crédito da avó para bancar suas apostas. Chegou a gastar R$30.000. Perdeu tudo. Evelise Fortin, professora de Psicologia e de Tecnologia em Jogos Digitais da PUC São Paulo, explicou que jogos de apostas são proibidos para crianças e menores de idade porque eles têm maior impulsividade e dificuldade de controle, sem a maturidade necessária para tomar decisões sobre o risco financeiro envolvido. Entre as consequências mais graves para esse público estão a depressão e o suicídio. Olha que grave, né? O primeiro texto aqui já nos mostra vários pontos aí que podem ser considerados para justificar, né, os pontos aqui, que é explicar de que forma essas apostas podem prejudicar o comportamento dos alunos na escola, né? Então isso aqui já mostra, né, essa impulsividade, esse descontrole ali, ele vai prejudicar e pode gerar consequências extremamente graves, como depressão e suicídio, tá bem? Depois nós temos na figura 2 e 3 o seguinte: na figura 2 nós temos apostas em bets, e aqui a população total, a escolaridade e a renda familiar. Então a gente consegue perceber que estudantes do fundamento, que tem pessoas, né, atuantes que jogam, né, os apostadores, eles têm ali a escolaridade fundamental, é a maioria, e a renda familiar é até 2 salários mínimos, também é a maioria. Então a gente já tem pontos bem grandes aqui em relação a isso, né? Que percebe-se que pessoas com menor escolaridade e com menor renda, né, com menor salário, menor poder aquisitivo, tendem a apostar mais. Já na figura 3, nós temos o seguinte, olha só, a alusão aqui, né, do Alice no País das Maravilhas, e a gente tem o seguinte, um cenário todo em preto e branco, todo aqui poluído, né, com lixos, um morador de rua aqui no cantinho, né, todo um cenário catastrófico, e o tigrinho coloridão, lindão ali, né, faceiro, mostrando as cartinhas, que é a maneira que é o jogo, né, do tigrinho. E aí ele aqui todo colorido, o que será que isso quer representar, né? Que ele é a solução para os problemas,
que ele aqui vem com essa maneira fantasiosa, né, deslumbrar a menininha aqui, né, Alice no País das Bets, no sentido de que, olha, essa é uma opção fácil, é só tu escolher as cartinhas, é só, enfim, jogar a maneira que tem que ser jogada lá na plataforma do Tigrinho, né? O que ela está representando aqui. Então, a leitura crítica de imagens também é muito importante. Se você chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro conteúdo. No texto 4, nós temos o seguinte: as bets estão em processo de regulamentação no Brasil. Atualmente, só podem funcionar as empresas de apostas autorizadas pelo governo. Os demais sites devem ser bloqueados. A advogada Monique Guzzo, das áreas de Direito Público e Regulatório, explica que antes da lei das bets, que foi lá de 2023, as apostas de cota fixa estavam legalmente permitidas desde 2018, mas não havia um sistema de controle de entrada, fiscalização ou tributação. Isso permitia que empresas estrangeiras operassem no Brasil sem um retorno significativo de impostos ao governo. Além disso, não existia um órgão específico para regulamentar e fiscalizar essas empresas, o que dificultava o controle sobre a prática. Com a nova lei das bets, foram introduzidos requisitos e diretrizes para a regulamentação. Então, o texto 4 mostra que já há um processo de regulamentação em relação a isso, tá? Mesmo assim, a gente vê as problemáticas em questão, que é o do texto 1 aqui, que estudantes menores de idade estão podendo acessar essas plataformas, estão sendo influenciadores, né, em relação à divulgação dessas casas de apostas. Então, a gente tem um grave problema aí. Mesmo que haja um processo de regulamentação no Brasil, não está sendo suficiente, né? A problemática ainda está acontecendo, ainda estamos com vários outros pontos a melhorar aí em relação a essa regulamentação, a fiscalização, a outras regras que precisam ser criadas para que o contexto aí seja minimizado. No texto 5 e último texto dessa proposta, nós temos: no interior de São Paulo, a enfermeira Gabriele Sabino foi finalmente encontrada após passar uma semana desaparecida. Ela assumiu à imprensa ter fugido após contrair dívidas ao investir no jogo do Tigrinho, uma espécie de caça-níqueis online. Em Alagoas, 2 influenciadores digitais foram presos, suspeitos de divulgar ganhos falsos e atrair os jogadores para o mesmo game de apostas. No Maranhão, a polícia investigou suicídios que teriam ocorrido após usuários perderem grandes quantias na plataforma. O jogo do Tigrinho chama apostadores com uma forte promessa de ganhos rápidos e fáceis. Para o psiquiatra Rodrigo Machado, do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, o ciclo vicioso causado pelo jogo precisa também ser visto sob uma ótica de saúde pública. A gente fica dependente não só de substâncias químicas, mas também de comportamentos altamente sedutores para o cérebro, como o transtorno do jogo. No Brasil, o vício em apostas é identificado como uma doença pela Classificação Internacional de Doenças, tem um CID-10, nas categorias de mania de jogo e jogo patológico. Então, olha aqui, mais um problema. Por mais que haja essa regulamentação, por mais que haja essa tentativa de controle, fiscalização de tributação, isso ainda não é suficiente. É para além das questões de tributação, é para além da regulamentação no sentido econômico do Brasil. Nós estamos aqui falando num cenário de saúde pública, um cenário onde que há um CID já, né? A academia, a universidade ali de psiquiatria, o instituto, enfim, os órgãos em relação a questões de saúde mental já regularizaram no sentido de tratar isso como uma doença, é uma mania de jogo, e jogo patológico é considerado tão prejudicial quanto substâncias químicas. Então o cérebro ali ele fica viciado mesmo naquilo, ao nível de uma pessoa, principalmente no cenário aqui que é menores de idade, né, gastarem 30 mil reais da avó, né, ao pegar escondido o cartão de crédito da avó. Por que essa criança aqui, né, de 13 anos conseguiu pegar
esse cartão, eu consegui gastar, né, tudo isso, né? Tem toda uma problemática por trás aí nesse sentido, nesse cenário. E o ponto central, voltando para a máscara social desta proposta, era uma diretora, um diretor da escola pública comunicar aos pais de que viu esses jovens, né, fazendo uso do celular para apostar dinheiro. Então, estavam na escola fazendo isso. E aí há esse gênero a ser cobrado para que seja, né, comunicado esses pais, os responsáveis, em relação a esses atos, né, essas práticas irregulares, né, fora do que se entende como correto no ambiente escolar. Certo? E aqui um ponto final em relação às propostas, né? A banca pede então para escolher uma apenas, né, para desenvolver. Então você poderia escolher o cenário de elaborar, né, o texto ou apresentação para o projeto de lei em relação à igualdade de gênero, ou você poderia ter escolhido, né, nesse cenário aqui, ser uma diretora ou um diretor de escola pública e falar, né, escrever um comunicado aos pais e responsáveis dos alunos que eles estavam utilizando a plataforma, né, de jogos de azar. Então, né, há essas duas possibilidades. A banca, ela sempre costuma, né, criar essas duas propostas e o candidato, o vestibulando, que escolhe qual irá redigir. Certo? Gostou desse vídeo? Deixa teu like, te inscreve no canal e até o próximo. Tchau, tchau!